pouquinho que que às vezes quando você vai estudar a boca, né, para ajustar, ou eventualmente dar até esse sorriso harmônico, também se utiliza da ortodontia. Na maturidade, existem casos específicos que você orienta a usar ou não esse recurso? Uma coisa que a gente percebe hoje muito é que as pessoas com um padrão de estresse do cotidiano do dia a dia têm tido uma solicitação da boca muito grande. O que é isso? Você aperta mais os dentes, você range mais os dentes, você tem uma atrição maior dos elementos dentários. Então, no envelhecer que a gente comentou da boca, a gente tem lá os problemas de cárie, os problemas de periodonto, e a gente tem os problemas de desgaste dos dentes, né? E quanto mais a gente range, aperta, tensiona os dentes, descarrega a tensão sobre os dentes, mais a gente desgasta as estruturas e vai envelhecer as estruturas dos dentes. Então, quando a gente utiliza um aparelho, pode ser uma ortodontia fixa, que é o aparelho convencional, que pode ser indicado para as pessoas com mais idade, desde que ela tenha um osso saudável e que tenha os dentes de uma maneira que consiga corrigi-los. Eu gosto muito de uma abordagem que é com um aparelho também, chamada ortopedia funcional dos maxilares, que é uma outra especialidade irmã da ortodontia, mas que visa também ter essa harmonização e equilíbrio da função, né? Então, o que esses aparelhos eles proporcionam para os pacientes, né? Exatamente isso que a gente comentou. Quando a gente começa a ter um desgaste fora do padrão, por exemplo, o paciente range só de um lado, aí começa a gastar só por um lado, entortar um pouquinho a mordida, o dente começa a encavalar, você tem um dente que vai ficando para fora, ou tem um dente que vai descendo, você vai vendo que os dentes não estão tão nivelados. A ortopedia funcional ajuda a, primeiro, posicionar a estrutura mandíbula e a articulação temporomandibular na posição mais correta, e aí, a partir disso, a gente consegue corrigir os dentes e posicioná-los naquela posição mais centrada, mais correta. Então, isso é muito indicado para os pacientes adultos, né? Porque a gente consegue bloquear qualquer desvio que a gente vai tenha na evolução da saúde da boca. Então, por exemplo, um paciente tem lá, passou pelos 20, 30 anos, perdeu um dente, fez uma restauração, o outro dente entortou, foi apinha nos dentes, chegou nos 40, 50, com uma boca não tão bonita, os dentes meio tortos, né, meio inclinadinha, desviada, mordida. Aí você coloca um aparelho ortopédico funcional, você consegue nivelar esse plano da oclusão, você posiciona melhor a sua mordida, a articulação para de doer, você diminui o bruxismo do paciente, que pode ser um bruxismo de vigília, que é durante o dia, um bruxismo do sono, que é quando está dormindo, e com isso você minimiza as cargas, aquela biomecânica desfavorável, que vai levar a um processo de perda do dente ou piora do quadro bucal. Então, na verdade, o aparelho é uma ferramenta muito válida, exatamente para a gente dar uma endireitada no padrão funcional para que aquela boca dure mais tempo sem problemas, né? Então, um dente vai ser mais longevo se a gente dá esse posicionamento mais adequado com a carga adequada na mastigação. Isso faz com que chegue lá aos 80, 90 anos com aqueles dentes em boca, mesmo que mais desgastados, mesmo que mais escurinhos, mesmo com algumas restaurações a mais, mas pelo menos são aqueles dentes que vão estar lá, né? E funcionando bem, sem dor na articulação, sem dor de cabeça, sem dor cervical, mastigando bem todos os alimentos, sem dificuldade para abrir a boca, sem dor, sem zumbido, tudo isso a gente consegue equilibrar, e hoje em dia a gente consegue tratar e contornar para que a gente tenha exatamente um pleno funcionamento da estrutura bucal, né? Isso é muito, muito legal. Isso é muito bom. Muito a gente bom. consegue. Tá? Agora, uma vez que a pessoa tem
dentadura ou tem próteses, né? A gente, ela precisa ser trocada, tem um período que a pessoa precisa trocar ou não necessariamente? Como é que funciona? Isso. Então, as dentaduras, né, que é uma coisa que as pessoas ainda utilizam, lembra que eu falei que o osso que a gente tem na boca é um osso muito peculiar, né? Ele depende do dente para existir, né? Quando você tem a carga certinha, o osso se mantém. Quando você não tem a carga correta, ele vai retraindo. E quando você perde os dentes e coloca uma dentadura, você perde aquele estímulo da raiz sobre o osso. Então, todo mundo que extrai o dente, ele tem, com o passar do tempo, dos anos, uma perda desse osso alveolar. E o osso é onde prende a dentadura, né? Então, com o passar do tempo, a dentadura sempre vai ficando mais frouxinha. Mas por quê? Porque o osso vai retrair, tanto o osso da maxila quanto o osso da mandíbula. Esse osso alveolar. Não o osso basal, que é aquele da cortical, aquele que faz o formato do rosto. Esse não diminui. O que diminui é o osso que está em cima dele, que é o osso que segura o dente, que é o osso que o dentista usa para segurar a dentadura na boca. Né? Então, com o passar dos anos, o osso alveolar, que é esse osso que a dentadura se fixa, ele vai murchando, vai diminuindo, diminuindo, e a dentadura vai ficando mais solta. E aí, de tempo em tempos, é normal e realmente precisa trocar as próteses totais, as dentaduras, ou fazendo um procedimento que é chamado reembasamento. Você dá uma enchidinha na dentadura por dentro. Na dentadura. E a gente consegue. Mas, hoje em dia, com a descoberta e com os protocolos de fazer implantes, né, da osteointegração pelo titânio, a gente tem, hoje em dia, a solução de fazer as dentaduras fixadas em implantes. Então, para quem perdeu todos os dentes de cima, perdeu todos os dentes de baixo, você não precisa colocar 24 implantes, nós temos 24 dentes, ou 28 dentes, ou 32 dentes, dependendo se você tem até o terceiro molar. Então, você não precisa colocar todos esses números em implantes para você ter uma dentadura sobre uma prótese sobre implantes, né? Hoje a gente tem soluções onde você coloca 4 ou até 6 implantes em cima, 4 implantes embaixo, e você consegue colocar uma dentadura fixa sobre os implantes, né? Esse implante ajuda a manter o osso também remanescente. Essa que é a grande vantagem do implante, né? Então, você coloca o implante, coloca essa dentadura que é fixa nesses implantes, e esse trabalho da mastigação sobre essa dentadura que é fixa, ele vai fazer com que preserve também aquele osso remanescente que o paciente ainda tem, né? E fica uma solução muito estética e muito confortável para o paciente, porque ele não fica solto, não machuca, não precisa tirar para higienizar, não precisa tirar para dormir, não cai, pode espirrar, pode nadar, pode fazer tudo, pode jogar bola, jogar vôlei, fazer o que quiser, não tem problema, não sai pulando da boca, né? Então, não precisa daquele corega. Não precisa de corega, não precisa de corega, exatamente. Corega fica para trás, né? Então, hoje em dia, a gente tem essa solução que é muito boa, desde que o paciente ainda tenha osso, né? Para paciente que não tem o osso, ou perdeu os dentes há muito tempo, a gente também tem a solução dos enxertos ósseos, né? A gente consegue colocar osso, com uma certa limitação, claro, em regiões que são chaves para que você coloque implantes que vão segurar esse tipo de prótese, né? São chamados os protocolos de implante, né? Então, é uma solução muito atual, de muito sucesso, e que a gente tem os resultados muito favoráveis, né? As pessoas ficam muito satisfeitas e melhora muito a autoestima da própria pessoa também, né? Com certeza. Tem um sorriso mais confiante, tem uma mastiga, pode comer um churrasco, pode sair numa festa, pode beber e a dentadura não cai, né? Então, pode dar gargalhada, não tem problema nenhum. Então, doutor Sérgio, eu queria pedir para você dar algumas dicas finais e sugestões, né, para a nossa audiência aí, então, para manter os dentes, né, lindos e longevos.
Então, desde sempre, né, é sempre bom você ter os cuidados com a higiene bucal, né? A higiene bucal é fundamental para que a gente tenha uma longevidade dos dentes. Mas, muitas vezes, só a higiene bucal, só a visita periódica para tirar o tártaro, fazer a limpeza, não é o suficiente, né? Cada vez mais a gente sabe que não é só a doença periodontal que gera um envelhecimento ou uma perda precoce dos elementos dentários e um prejuízo ao sorriso, né? Então, das coisas, um dos fatores importantes realmente é a higiene bucal e uma visita regular ao dentista para fazer essa parte da limpeza, né? Outra coisa são os hábitos diários que você tem que ter, né? Isso daí é o seu dia a dia, é aquele dia após dia, após dia, após dia, que passa um ano, 2 anos, uma década, 2 décadas. Então, esses hábitos são muito importantes, né? Então, a gente já é comumente divulgado que a gente tem que ter uma boa dieta, né? Com certeza, menos cariogênica, mais fibrosa, procurar alimentos muito ácidos, né? Com um pH muito baixo, esses hábitos de fumo, o hábito, por exemplo, de tomar muita cafeína, né? Então, a gente tem que sempre estar procurando muitos produtos sempre industrializados. Então, tudo isso vai realmente prejudicar a nossa saúde bucal, né? Uhum. A gente tem um dos fatores de grande importância que vai acometer muitas pessoas com a idade, que é a erosão dos dentes, né? A abrasão e erosão dos dentes. E muitas vezes essa erosão é por ranger, né? Uma erosão mecânica, mas muitas vezes acontece por uma erosão ácida, que é exatamente do tipo de dieta que a pessoa tem e exatamente daquela ausência da saliva que vai neutralizar o pH que a gente estava comentando. Uhum. Então, a gente tem o fator da placa, tem o fator da dieta e tem o fator dos maus hábitos, né? Os maus hábitos quais são? Esse é o calcanhar de Aquiles, né? Atualmente, qual que é o mau hábito que gera realmente a pessoa ter um problema nos dentes? É exatamente ficar rangendo, apertando muito os dentes, né? E muitas vezes as pessoas nem percebem que apertam muito os dentes, e as pessoas nem percebem que rangem os dentes. E isso gera uma série de consequências que são chamadas as desordens temporomandibulares. Então, os maus hábitos levam a pessoa a, por exemplo, ficar com os dentes travando durante o dia, ou a todo momento. Leva uma contração isométrica dos músculos da mastigação e pode causar, por exemplo, uma cefaleia tensional, que é a famosa dor de cabeça. Se você tem aquela dor de cabeça que começa por aqui e vai irradiando, muitas vezes para frente, para cima, para a região posterior, ou aqui para essa região frontal, essa dor de cabeça, muitas vezes não é a dor na cabeça, é a dor no músculo temporal que está na cabeça. Então, é a dor muscular. E por que tem dor muscular aqui e aqui? Porque essa dor, ela vem de você ter o hábito, o mau hábito, de ficar apertando os dentes, ou durante o dia, ou durante a noite. Então, isso é uma coisa que muitas vezes acontece. E lembra que eu falei que o dente gosta de carga axial? Então, imagina se você fica apertando o dente o dia todo, ou rangendo a noite toda, e seu dente, ao invés de morder certinho, morde meio tortinho. O que vai acontecer com ele com o tempo? Você vai ter uma sobrecarga de um dente, com uma carga não axial, que vai levar a uma perda exatamente da parte óssea, que vai fazer com que você perca o dente mais rapidamente. Então, uma das coisas muito importantes, além da limpeza periódica, além de uma boa alimentação, é você ter bons hábitos orais, que é não ficar tocando os dentes e nem apertando. Isso envolve mascar o chiclete, envolve roer unha, envolve fazendo bruxismo, que é aquele ranger os dentes ou apertar os dentes. Agora, um parênteses, que é bem legal, que é uma informação muito importante, para as pessoas compreenderem por que a gente aperta o dente. Você sabe por que a gente aperta o dente, Cíntia? Eu não. É nervoso? Porque a pessoa é nervosa, ansiosa? Mas atualmente todo mundo tem estresse, tem tensão, né? Com esse cotidiano diário que a gente tem, né? Ainda mais com o tempo vai passando, parece que os problemas aumentam. Né? Então, mas é exatamente isso. Toda vez que a gente tem uma carga de estresse, a gente tem
dois sistemas nervosos autônomos. Um sistema chamado sistema nervoso autônomo simpático e outro chamado sistema nervoso autônomo parasimpático, que está aqui no cérebro. Tá bom? Toda vez que a gente estimula o sistema nervoso simpático, são todas aquelas reações corpóreas que a gente não tem comando relacionados com flight or fight, ou seja, brigar ou fugir, que é quando tem o estresse. Que é tipo, você aumenta a contração muscular periférica, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a pressão arterial, dilata a pupila, diminui o fluxo das secreções digestivas, né? Então, você tem uma série de acontecimentos corpóreos que prepara seu corpo para uma briga, para o estresse. E exatamente um desses fatores, que é a contração muscular periférica, também faz com que você troie a mandíbula. Porque quando você vai brigar, se você levar um soco na mandíbula e estiver solta, você desmaia. Então, o nosso próprio mecanismo de proteção, frente a qualquer carga de estresse, faz com que a gente aperte os dentes. Tá? É por isso que todo mundo aperta o dente. É um mecanismo involuntário nosso, normal. De defesa. É. E isso, na verdade, deveria acontecer só quando a gente encontra um leão na selva, né? Você tá com um leão. Só que atualmente a gente encontra um leão a cada esquina, né? A cada olhada no celular tem um leão. Então, por isso que a gente tem um estímulo grande. Então, o que a gente tem que fazer? Estimular mais o parasimpático. O que é o parasimpático? O parasimpático é o sistema nervoso autônomo que dá o relaxamento, que é o rest or digest, que é exatamente para você ter o processo reparatório, ter a digestão e ter o descanso. Quando isso acontece? Quando você vai ter uma diminuição da frequência cardíaca, vai ter uma diminuição da pressão arterial, vai ter um relaxamento da musculatura, vai ter uma respiração mais profunda, um aumento da salivação e aumento da digestão. Então, o simpático e o parasimpático, numa pessoa saudável, tem que ter variabilidade dos dois. Uma hora está no simpático, outra no parasimpático. Relaxa e contrai, isso durante as 24 horas. Só que a gente, muitas vezes, está só ali, no estresse. E aí você fica toda hora apertando o dente. Por isso é importante estimular o outro lado. E como é que estimula esse outro lado? Boa pergunta, é onde eu ia chegar. A gente não estimula, porque ele é autônomo, é inerente ao ser humano, aos mamíferos, né? Então, a gente tem um sistema interno que não é estimulado voluntariamente. Então, como que a gente pode ajudar isso? Olha que interessante. Duas coisas. Primeiro, respiração profunda. Aquele negócio de pensa, respira fundo, é verdade. Então, tá lá, aquela tensão, para um pouquinho, respiração diafragmática, respira, você vai diminuindo o sistema simpático, aumentando o parasimpático. A segunda coisa, salivação. Tem que estimular a salivação. Quanto mais você salivar, pensa em coisa gostosa, tenta mexer um pouco a boca, você vai mais saliva na boca, por isso que quando você está nervoso, a boca não fica seca. Exatamente. Exatamente. Então, você tem que estimular o outro lado, o relaxamento. Aí a salivação é maior. Por quê? Porque você está preparando o seu bolo alimentar para ter uma melhor digestão. Então, vai melhorar a saliva, melhora o suco gástrico, melhora a digestão, melhora a absorção de alimentos, melhora o processo reparatório. Então, o que a gente precisa fazer é exatamente isso, né? Tentar respirar, parar um pouquinho, ter umas pausas, respirar mais, salivar mais, curtir mais os seus momentos de alimentação, né? Sim. Exatamente para você ter esse equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Não tem, a água não ajuda, desculpa cortar. A água não é a mesma coisa que a saliva. A água ajuda porque você dá uma pausa naquele processo do estresse, entendeu? Agora eu vou parar para tomar água. Então, aí você já desliga um pouquinho aquele simpático funcionando à toa, né? Tá bom? Que aí você já consegue ter um outro tipo de percepção. É importante. E uma das coisas que a gente orienta muito o paciente é que você não pode ficar tocando o dente, né? Tem que ficar na posição de repouso. Qual é a posição de repouso? Vocês que estão ouvindo, se puderem manter assim durante o dia, já vão estar contribuindo muito para a saúde bucal. Fecha o lábio, respira pelo nariz, deglute.
relaxa. Tem que estar com o dente levemente desencostado. Se estiver tocando, está errado. Tá? Durante 24 horas, que é um dia e uma noite, 24 horas, sabe quanto tempo a gente pode ficar tocando o dente, que é fisiológico? Ou seja, a gente não vai fazer sobrecarga na boca? 24 horas, quanto tempo? Exatamente 10 a 15 minutos de toque dentário. Só. Esse é o fisiológico. Aí seu dente vai durar 90 anos. E aí você só usa o dente na hora de mastigar, que são milissegundos no final do ciclo mastigatório, e na hora da deglutição, que também são milissegundos. Se você somar durante 24 horas todo o tempo, vai dar isso daí, uns 15 minutos por dia, dependendo do autor. Tá bom? Então, é pouco tempo, né? Então, tem muita gente que você percebe que está lá trabalhando, está no computador, está no celular, e está assim, ó. Ó, apertando. Não pode. Seu dente não vai durar. E vai dar dor de cabeça. E vai dar dor na TM. Vai dar cansaço, vai dar zumbido, vai dar estalo. E aí, tudo isso são indícios de que você não está dentro de uma saúde que vai dar longevidade ao sistema. É um sistema biomecânico. Tem que contemplar a biologia e a mecânica também. Aí ele dura bastante. É que nem você cuidar bem do seu joelho, também da sua coluna, para que ele fique com saúde por muito tempo. Né? Então, a dica é essa, estimula o parasimpático. Aí você consegue deixar tudo mais equilibrado, para a gente ter assim, as funções orais dentro de uma normalidade maior. Né? No meu caso, para salivar, é só eu andar com um pacotinho de torresmo. Adoro torresmo, eu tirar o pacotinho, eu vou salivar. Então, aí, cada um acha o seu dispositivo, né? A sua maneira de conseguir exatamente cumprir aquela meta, né? Mas muito legal isso. É isso daí. Muito legal, nossa senhora. E depois outra coisa que eu acho que fica de sugestão para as pessoas é sempre, porque eu acho que normalmente quem tem muita crise de dor de cabeça, às vezes vai ao médico ao invés de ir ao dentista, né? E muitas vezes acho que o problema é o dente, não é, né, o neurológico, outras coisas. Eu tenho muitos pacientes, que uma das coisas que eu gosto muito de fazer é atender pacientes com disfunção, né? E os pacientes com disfunção são pacientes que têm dor, muitas vezes dor crônica, que são dores que têm há mais de 3 a 6 meses, é considerado dor crônica. Dor crônica é um acometimento tão sério que ele até é uma disciplina na faculdade de medicina. Tem uma disciplina lá que se chama dor crônica. Quando o paciente tem dor crônica, que é acima de 3 a 6 meses, constante, diária, muitas vezes ele vem parar aqui no consultório. Mas por quê? Porque ele já passou por diversos médicos, diversos neurologistas, passou no otorrino e tem uma dor constante de cabeça, um zumbido, uma dor, não consegue mastigar, e ele vai em diversos profissionais e não consegue realmente achar qual é a causa. Né? Então, a gente muitas vezes faz uma análise e a gente acaba vendo que muito desse problema exatamente vem dessa contração isométrica ou de uma parafunção da boca, né, das estruturas bucais, que vão levar esse tipo de dor ao paciente, né? Tem uma série de depoimentos lá no Instagram também, se vocês quiserem dar uma olhada, porque exatamente é como que a gente consegue complementar essa abordagem médica nesses pacientes que são resilientes à dor, que depois de muitos procedimentos terapêuticos, até o uso de placa de mordida, até a realização de botox, mesmo assim não conseguem resolver o problema da dor de DTM, dor de cabeça, cefaleia, dor cervical e assim por diante, né? Entendi. E envolve muito isso que a gente está falando, dos maus hábitos e de uma função errada que vai fazer com que esse sistema bucal entre em falência, né? E é isso que a gente não quer. A gente está vivendo tão bem por tanto tempo, a gente tem que ter um sorriso bonito, um sorriso longevo e funcional, né? Claro. Por mais tempo também, né? Mas muito legal, muito legal. Deu para a gente fazer um resumão, assim, do que eu considero importante aí nessa fase da vida, né? Muito bom, aprendi um monte aqui, viu? Muito obrigada, doutor Sérgio. Dividir teu conhecimento enorme aí com a gente, foi muito bom. Nas consultas, muitas vezes, a gente não tem tempo para falar tudo, tempo, né? A gente acaba passando as coisas, né?
É muito legal a gente poder ter a confiança de você, né, de todo mundo, da família toda, aliás, né? Todo mundo, quantos anos, né? Que a gente está Com junto aí nessa certeza, com caminhada, né? certeza. Tá bom, então, super obrigada. A gente vai deixar depois seus contatos aqui, para quem tiver mais alguma dúvida, né, para poder tirar. Tá Então, ótimo, tá bom. obrigado. Tá, obrigada, Agradeço então. muito e parabéns pela iniciativa aí, tá bom? Obrigada, Espero imagina. poder ter contribuído um pouquinho aí para vocês, tá bom? Contribuiu um monte. Obrigada, eu que agradeço pelo seu tempo aí. Obrigado, Tchau, tchau. Cintia. Um Até mais. abraço. Tchau, Tchau, tchau. Até tchau. mais. Então, pessoal, essa foi a segunda parte do nosso bate-papo com o Dr. Sérgio Nakasone. Para quem não assistiu ainda à primeira parte desse bate-papo tão importante sobre os cuidados que a gente deve ter com os nossos dentes na maturidade, a gente vai deixar o link aqui, tá bom? E se você está acessando um dos canais da Estilo 5.0 pela primeira vez, não esqueça, se for no YouTube, se inscreva, dê um like e ative o sininho. Siga nossas páginas no Instagram e no Facebook, também acessa o nosso site, vem participar com a gente da revolução da longevidade e sugerir outros conteúdos que vocês gostariam de ver publicados em nossos canais. Um abraço!